Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam vocês todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Ponderando com Caju, que está no ar para nós continuarmos com nossos trabalhos de economia, gestão e finanças pessoais. Meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos tocar num tema que na verdade é uma sequência de dois outros. Vocês lembram que eu tratei de a gestão do petróleo 1 e a gestão do petróleo 2. No primeiro eu falei do petróleo de modo geral, e no segundo eu falei no petróleo com seus reflexos na economia brasileira. Porque nós lidamos com uma das matérias-primas mais importantes da humanidade. Ótimo. Hoje nós vamos dar nesse nosso vídeo de agora sequência ao tema, seguindo mais ou menos na mesma linha, porém abordando os impostos que incidem sobre os combustíveis. Então veja, o título seria Impostos e Combustíveis. Seria não, o título é, o tema que nós vamos tratar é esse, Impostos e Combustíveis. E nós vamos fazer um estudo a respeito desta incidência de impostos sobre três combustíveis importantes, que são a gasolina, o óleo diesel, o querosene de aviação e o gás liquefeito de petróleo. Mas nós vamos dar uma ênfase mais sobre a gasolina, porque a sistemática de cálculo para isto, tanto seja do óleo diesel, ela vai ser muito parecida, ela vai seguir uma metodologia muito semelhante. E eu quero, por sinal, dar um destaque a esse processo de cálculo, para nós tomarmos ciência dessas coisas. Porque se nós queremos encontrar, como eu já disse, um caminho para o nosso país, nós temos que tocar em determinados temas que são muito importantes. E um dos mais importantes é esse, a da tributação. E nós temos uma tributação no país, no Brasil, que é perversa, porque ela se chama tributação regressiva. Regressiva quer dizer uma tributação que incide sobre a mercadoria, tornando a mercadoria mais cara. E nós não temos ou muito pouco desenvolvido, uma tributação progressiva, que incide sobre a renda. À medida que a renda vai aumentando, paga-se mais impostos. Daí sim, nós poderíamos diminuir a tributação sobre as mercadorias e aumentar a tributação sobre a renda. Mas não é esse ainda o mundo que nós vivemos, o Brasil que nós vivemos, mas é esse caminho que nós vamos ter que trilhar. Então, antes, vamos tentar entender o melhor possível esses impostos, essa tributação regressiva sobre as mercadorias. Então, vamos ver. Olha, quais são os impostos que incidem sobre as mercadorias? São a CID, que eu já falei, que a CID quer dizer Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico. É até um nome bastante enigmático, né? O que será que quer dizer essa intervenção sobre domínio econômico? Fica uma coisa meio obscura, assim, meio levantando pontos de interrogação. Mas esse é um dos impostos. Este imposto, a CID, ele foi colocado pela Lei 10.336 do ano de 2001. Então, ele já é um imposto que já tem pelo menos 20 anos. Aí, é da gestão Fernando Henrique. Ele vai incidir sobre a gasolina, sobre o óleo diesel, sobre o querosene de aviação e sobre o gás liquefeito de petróleo. E a CID, ela foi instituída no ano de 2001 com três finalidades. Primeira, é para subsídio, inclusive, a preço de combustíveis, porque se vocês viram aqui, eu tenho uma série de percentuais
que eu apliquei sobre a gasolina. Ó, como está aqui em amarelinho. E esses percentuais aqui, nós vamos ter uma base para a gente conseguir ter uma referência. E depois, esses percentuais que acontecem aqui, a CID, por exemplo, que é de 2%, ela também pode incidir sobre o óleo diesel. E na hora que a gente vai lidar com óleo diesel, por exemplo, que eu peguei os percentuais e fui fazer algumas simulações, os números não fecham. O que quer dizer? Isso quer dizer que a gente chega à conclusão matemática de que o diesel tem subsídio. E provavelmente quem subsidia é a CID. É esse imposto aqui, a CID. Porque uma das finalidades pelas quais ela foi instituída é isso, para servir como subsídio. Finalidade número 1. Finalidade número 2, ela serve também para financiamento de projetos ambientais. E finalidade 3, 40% dos seus recursos é para financiamento de programas de infraestrutura. Quer dizer, infraestrutura de transporte, construir rodovia. Então aqui a CID já tem uma finalidade de destinar recursos para a construção de rodovias. Já tem isso aí. Então vejam só, e mesmo assim nós temos no nosso país uma quantidade muito grande de pedágios. Olhem só. Então nós estamos até pagando duas vezes. Uma vez quando nós pagamos o pedágio quando nós vamos passar e outra vez na CID. Então nós estamos sendo tributados de uma certa forma duas vezes. Né? Já isto vindo de 2001, no caso da CID. Mas não se preocupem que nós vamos tratar dessas questões posteriormente. Vamos devagar. Segundo imposto é o PIS, COFINS. O PIS, ele originário, é um PIS, quer dizer Programa de Integração Social. Ele foi instituído, o PIS, em 1970. E ele é um imposto feito para dar apoio e acudir os trabalhadores do setor privado, que são, portanto, eram regidos pela antiga CLT. Muito bem. E isso foi um fundo para dar apoio para eles. Só que você não pode instituir um fundo apenas para beneficiar os trabalhadores da iniciativa privada, e também tem um fundo para servir de amparo aos trabalhadores do setor público, que daí são regidos por estatuto, que eles vão ter um regime próprio. Então, enquanto o PIS serve para acudir os trabalhadores da iniciativa privada, o PASEP, que se chama Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, ele foi instituído para acudir os trabalhadores do setor público. Porque você não pode, até constitucionalmente, tratar de maneira diferente categorias que são de trabalhadores. Uma é privada e outra é pública, mas são trabalhadores. Então, aqui vamos observar, meus caros, meus queridos e minhas queridas, é que nós temos então dois fundos, o PIS e o PASEP. Tanto um quanto o outro foram fundados em 1970. Os dois foram fundados nessa época. E depois, em 1975, juntaram, unificaram os dois, ficou daí PIS-PASEP. E depois do PIS-PASEP, em 1988, mais ou menos por aí, 1988, eles, para atender ao dispositivo da Constituição, né, eles servem para quê? Eles servem, por exemplo, o fundo PIS-PASEP unificado, porque antes era separado. Eles nascem separados, depois eles se unificam em 1975. Servem para quê? Eles servem para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. São esses dois fundos aí, esses dois programas, que vão ser programas para seguro-desemprego,
vão ser programas para abono salarial e, inclusive, para servir como apoio ao BNDES para financiar a indústria e a infraestrutura do país. Então, vejam, tem aí uma tripla finalidade, mas também tem um amparo aos trabalhadores. Esse PIS/PASEP é de natureza federal, é um tributo federal. E daí, finalmente, o COFINS. O COFINS daí é uma contribuição federal, instituído em 1991, enquanto o PIS é de 1970, e o PASEP também, o COFINS já é de 1991. Aí que vem o COFINS. E ele serve para quê? Ele serve para atender a Seguridade Social, a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. Então vejam que aqui o SUS, por exemplo, que é tão importante hoje, que foi tão combatido, o SUS que foi tão espezinhado, tão desprezado, achincalhado, apedrejado, hoje quem está socorrendo os trabalhadores, a população, tanto pobres quanto ricos, é exatamente o SUS. É ele que está fazendo isso. Porque os fundos privados, eles se eximiram desses gastos. E quem assume é o SUS. Então vejam a importância que tem. E o financiamento, e uma das formas de financiamento do SUS vem da COFINS. Vejam a importância. Agora, o governo JB, né? O governo federal, ele retirou para março e abril os impostos, esse imposto do óleo diesel, mas é apenas temporariamente, para março e abril, depois ele volta. E por último nós temos o ICMS. O ICMS é o imposto sobre mercadoria. Incidente sobre mercadoria, ele foi instituído lá pelo ano de 1966, ainda na época dos militares, justamente da ditadura. E também com a sua lei, e são esses impostos já vigentes há muito tempo que incidem sobre os combustíveis. E agora sim, nós podemos ir para o cálculo, porque pelo menos nós já temos uma ideia do porquê eles servem. E o ICMS é o imposto instituído lá em 1966 para abastecer os estados. Os estados vão tirar, por exemplo, vão poder cobrir as suas despesas a partir da cobrança do ICMS. É aí que os estados eles vão poder ter as suas despesas cobertas, que vai não somente vai atingir todo o funcionalismo, todas as formas de assistência, desde professores, de policiais, de justiça e outras formas de atendimento que fazem parte destes gastos e que tem no seu ICMS o principal aporte de recursos. Então vejam, isso tudo está amarrado, mas se reconhece, é imposto que incide sobre mercadorias. Para a gente fazer com que esses impostos diminuam e passam a incidir sobre a renda, quer dizer, pegando os mais ricos, pegando, por exemplo, indo atingindo, digamos, a burguesia brasileira, vai ser uma longa luta. Vai ser uma luta que vai necessitar muita organização dos trabalhadores e que nós vamos fazer parte disso. Eu estou apenas anunciando o que talvez nos espera, né? Que nós saímos de uma tributação regressiva para uma tributação progressiva, penalizando menos os trabalhadores e fazendo com que essa burguesia pague imposto. Quem mais paga imposto são trabalhadores e pequenos empresários.
que são, na verdade, também, trabalhadores muitas vezes. Ótimo. Estamos claro? Né? Então já fiz um panorama. Agora vamos ver os números, meus queridos. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá? Olha. Então vejam, CID 2% sobre a gasolina. Porque depois, para o diesel, só vamos modificar esses percentuais aqui, mas seguindo uma mesma sequência. Então veja, CID 2%, o PIS/COFINS vai de 7 até 8, e o ICMS vai de 25 a 32%. E daí eu fiz uma pesquisa de preço no comecinho de março, entre os dias 2 e 3 de março, para eu saber qual era o preço dos combustíveis, especialmente pegando aqui nesse exemplo que nós estamos tratando, da gasolina, e o preço da gasolina dentro da refinaria, já com o imposto, né? E o imposto no final, daí com o preço final da gasolina no posto de gasolina. Então, no posto de gasolina, por esses dias aqui, 2 e 3 de março, aqui perto da minha casa, o preço da gasolina estava em R$ 5,09. Esse era o preço final, de bomba, de varejo. Muito bem, esses R$ 5,09, 51% dele, portanto metade, é o preço que corresponde ao quanto ele é o preço praticamente de produção com os impostos pagos pela refinaria, lá na refinaria de petróleo. Lá, portanto, na refinaria aqui na Getúlio Vargas, aqui em Araucária. Daí é mais ou menos 2,60, 2,61. Isso aqui é a refinaria. É o preço que as distribuidoras vão pagar pela gasolina para sair do atacado, eles compram no atacado e depois vão distribuir para o varejo. Então eu fiz uma estimativa para ficar o mais simplificado possível, embora esses cálculos e essas sistemáticas eu ainda possa rever, né? Porque isso aí é uma coisa bem espinhosa e melindrosa de se lidar, que a gente tem que ter cuidado. Então, estou apresentando para vocês um resultado preliminar, um resultado dos primeiros momentos. Muito bem. Então, 51%, ou metade desses 5,09, 2,61 é o preço pago na refinaria de petróleo, pela gasolina. Daí 6,9%, 7% é o percentual da distribuidora, que ela vai pagar e vai distribuir depois para os postos. Isso aqui daria mais ou menos 6,9%, 7% na estimativa que eu fiz, 0,36 centavos, que se somariam a isso aqui. Isso é o que cabe à distribuidora. Porém, como a distribuidora trabalha no atacado, ela vai transferir isso ao varejo, né? Ela vai transferir. Então seria isso aqui, 36. Depois, 2% é esse que eu tirei da CID. Daríamos 10 centavos. Daríamos aí 10 centavos de CID e da CID. E depois eu peguei o preço, ou melhor dizendo, o percentual 7%, para o cálculo do PIS/COFINS, que daria 0,34 centavos. Esses 34 centavos seria PIS/COFINS, que cabe ao governo federal. Esse percentual é menor, sem dúvida, mas acontece que daí o governo federal cobra 2% no Brasil inteiro, né? Em todos os estados. Então, o somatório desses 2% no conjunto dá ele cobrando de todos os impostos, claro, ele vai ser um valor extraordinariamente maior, né? Daí nós temos 7% que corresponde ao COFINS, que daria 34 centavos, né, como eu falei. E daí 25% nós temos o ICMS, daí é R$ 1,28. É esse aqui de ICMS. E lá por último 8%, que é a margem
do posto de gasolina. É mais ou menos isso que eles vão ter, que são mais ou menos uns 8%. Que esses 8% dá para desdobrar em 5%, que seria para pagar as despesas correntes, funcionários, por exemplo, né, fornecedores, por aí, e 3% de lucro líquido, é a margem líquida. Então, 8%, o que equivaleria a 40 centavos por litro é que o posto cobraria no final. Mas tudo isso aí, quando a gente vai olhar, o posto daí depende de uma rede de postos. Quanto maior a rede de postos, ele pode até ter um percentual aqui, por exemplo, até um pouco menor, mas daí ele ganha na quantidade vendida. Uma coisa é, por exemplo, um posto de gasolina, apenas um. Outra coisa seriam 10 postos de gasolina de um mesmo proprietário com uma rede maior. Né? Então ele vai ganhar nessa quantidade vendida. Mas se a gente pegar todos esses percentuais aqui e somar, dá 100%, que corresponde ao 5,09, que é o preço total. É o preço que se paga na gasolina nas imediações aonde eu vivo. Né? Porque depende o posto de gasolina do tamanho da rede e da demanda do lugar. É isso aí que ele vai mais ou menos fazer o percentual, o quanto ele vai poder cobrar. Para um posto de gasolina, por exemplo, se ele tem um lugar de grande movimentação, ele tem um ponto excelente, ele pode aí diminuir o preço final e conseguir um maior número de compradores. E vai depender, então, portanto, da demanda, do conjunto de pessoas para quem ele vende e do número de postos que pertencem ao mesmo dono. Então é isso aí, meus queridos, minhas queridas, que faz o ganho do varejista lá no final. Mas aqui, por exemplo, a margem é essa. Somando tudo isso dá 100%, e esse 100% aqui termina nesse preço de R$ 5,09, o preço da gasolina. Muito bem. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou jogando todos esses percentuais para o final. Porque eu estou fazendo, na verdade, uma simulação para tornar isso aqui o mais simples possível para a compreensão de todos. Porque o processo que vai fazer isso aqui, ele se chama substituição tributária. E essa substituição tributária significa ou pagar todos os impostos lá no fim. E aí entra cálculo de valor presumido, e ficaria uma coisa mais complexa da gente expor. Então eu simplifiquei, colocando tudo isso aqui para o final. Porque esses impostos aqui, e isso que está a perversidade do imposto, aqui, na maneira como ele é feito no Brasil. CID, PIS, COFINS e ICMS, ele incidiriam em 3 oportunidades. Como assim 3 oportunidades? Na refinaria, olhem aqui, apareceriam os 3. Daí, eles iriam aparecer os 3 de novo na distribuidora, que vai passar para o varejo, e daí os 3 reapareceriam no posto de gasolina, lá no final. Repartindo esses números aqui. Então, o que nós poderíamos dizer, por exemplo? Essa CID, ela ia aparecer 3 vezes, na refinaria, na distribuidora e no posto de gasolina. Então, esses 10 centavos aqui, por exemplo, se repartiriam 3 vezes. Então, seriam 10 centavos divididos por 3, né? Ia dar 3 centavos na refinaria, 3 centavos na distribuidora e 3 centavos no posto. Somando tudo, daria, digamos, quase 10 centavos. Mas para a gente não entrar nessas coisas muito minuciosas, eu simplifiquei. Então, o que significa? 10 centavos, de um modo grosseiro, assim, grosso modo, seria a CID. Daí,
34 centavos, que a gente iria repartir, né? Repartir em quanto? Refinaria, distribuidora e posto, né? Ia dar mais ou menos uns 11, 12 centavos em cada lugar, mais ou menos 11, 12, 11 e pouquinho na refinaria, depois mais 11 e pouquinho na distribuidora, depois mais outro pouquinho no posto. Somando tudo, daria os 34 centavos. Eu simplifiquei, como se tudo acontecesse no final. Depois a gente vai pagar, né? E o ICMS incidiria também nas 3 etapas, aqui com R$1,28, dividido em 3, né? Um pedacinho na refinaria, um pedacinho na distribuição e outro pedacinho no posto. Daí, somando tudo, daria R$1,28, que seria lá no fim. E, no final das contas, né? Ou melhor dizendo, é o ICMS, é a última linha. Então, a última linha não, é a última estação, que é onde a gente vai pagar. Então, isso aqui, meus queridos e minhas queridas, é uma maneira muito, podemos dizer, abreviada e simples, para tornar o mais simplificado possível, como é a cobrança dos impostos sobre os combustíveis. Quais são os impostos? Como que eles incidem? Quais são as etapas? E são 3, ó. Produção, distribuição e varejo. 1, 2, 3. Os impostos são esses aqui, os principais. Para a gente ter uma noção de como que isso funciona. Porque outra vez, num instante em que eu estou fazendo esse vídeo, esse trabalho em vídeo, está programado mais uma alta no preço da gasolina para essa semana que está vindo. E por quê? Outra vez. Mas qual é a razão desses aumentos? É a nova direção da Petrobras seguir os preços do barril de petróleo no exterior, o que não precisa. Porque eu já falei, né, no nosso trabalho anterior, no número 52, que 90% do petróleo extraído pode ser extraído dentro das fronteiras brasileiras, no mar, né? E 90% refinado tudo aqui. Nós temos essa possibilidade. Isso aí é uma diretriz que atende principalmente a ideia de lucro máximo. Porque daí esse lucro vai parar nas mãos dos acionistas da Petrobras. Estejam eles aqui dentro ou lá fora. Então, isso aqui, meus queridos e minhas queridas, vai fechar o nosso assunto. Inclusive com a questão dos impostos. Então, meus caros, vocês me perdoem eu ter incomodado vocês com tantos números, com tantos percentuais, isso deu um certo trabalho eu ir atrás deles, mas é a maneira de nós conhecermos o nosso país. Porque sem conhecimento, nós não vamos saber como transformar. A transformação que nós queremos fazer pressupõe que a gente saiba, que a gente tenha um conhecimento básico. E é isso que eu acredito que o que transforma realmente, o que produz a libertação, é o conhecimento na íntegra das coisas. E o meu papel é esse. Fazer um trabalho cultural com todos vocês, para nós tomarmos ciência e depois sabermos como agir enquanto trabalhadores. Né? Então, meus queridos e minhas queridas, se vocês gostaram, deem os seus likes para nós prosseguirmos com o nosso trabalho, que provavelmente dificilmente terá fim algum dia. Né? Então, bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde, e boa noite para quem me vê à noite, e até o nosso próximo vídeo. Até, meus queridos.